Ó, essa parte que você comentou agora me remeteu a um momento que nós vivemos juntos. Nós demos aulas juntos numa universidade no Guarujá, na cidade do Guarujá, né, onde Sim. eu trabalho, você de certa forma também convive lá. E para mim foi um laboratório dar aula ali, no que diz respeito ao quê? Antes eu dava aula na PUC, como professor assistente. Sim. É um outro perfil de aluno, é uma outra perfil de instituição. Os alunos ali, de certa forma, sabem como estudar para aquele momento da vida deles. Depois eu passei a ser professor assistente na USP, na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco também. Outro perfil de aluno idêntico da PUC, Sim. sabe lidar com os estudos, sabe se reconstruir. Mas naquela universidade que nós demos aula no Guarujá, eu percebia que os alunos tinham mais a minha origem. Eles precisavam entender que o jeito de estudar é diferente. E muitas vezes o aluno passa pelos 5 anos de faculdade de Direito sem saber estudar, passa para passar na OAB, passa na OAB, passa para passar no concurso. Por quê? Às vezes nem o cara não está se esforçando. O cara tá estudando errado. E eu lembro que naquela época, eu montei lá uma apostila que eu falava pros alunos, falava, ó, quem estudar isso aqui que eu escrevi vai tirar 10 da minha prova. Não porque eu copiei as perguntas, não. Cara, eu percebi que tinha cara que pegava DP em todas as matérias, mas na minha ele tirou 9, tirou 10. Eu falei, cara, esse material que eu construí é bom. E aí, claro, né, acabei saindo da universidade, dando aula na estratégia, aquele material engajou, e aí eu me fiz depois na internet, mas começou na UNAERP. Sim. Naquela universidade que nós dávamos aula. Porque eu percebi o que muita gente não percebe, que o método de estudo é que salva. E aí você falou isso muito bem aqui, de uma maneira um pouco diferente, cara. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Você percebeu que o jeito de estudar é que ia te levar para o seu sucesso? Porque só o esforço de estar estudando todo dia sozinho não resolve. Você percebeu mudanças de rotas suas de estudos ao longo das fases do concurso? Eu nem estou falando ao longo da sua trajetória como concurseiro, porque isso é óbvio. Sim. Mas você, por exemplo, foi lá, né, estava prestando um concurso na primeira fase. Você sentiu uma necessidade de estudar de um jeito. Para a segunda fase, essa rota tinha que mudar. Por algo, você sentiu isso? Sim. Michel, eu tenho a mesma percepção que você. Eu acho que as pessoas elas estudam errado. E aí a gente pode falar de métodos aí que levam ao erro. Tem gente que vai por videoaula. Eu não consigo, eu acho que a videoaula é muito importante, mas só a videoaula eu não consigo ver, porque a videoaula é um resumo de vários livros. E aí a pessoa vai anotar, então é um resumo do resumo. Não tem como você ter um material completo só com uma videoaula. A videoaula tem que saber utilizar, tem que ser um complemento. E aí você vê as particularidades. Tem materiais muito bons aí no mercado, né? Quando você consegue essa compilação de jurisprudência, de doutrina, de questões, são materiais muito bons. E direcionados para determinadas carreiras. Então você encontra isso. Mas também é possível de fazer, da própria pessoa fazer. É que tem gente que prefere encurtar o caminho, né? Mas aí você tem metodologias. Tem gente que prefere a videoaula, tem gente que prefere só estudar a lei seca, tem gente que tem o Pomodoro, né? Estuda 30 minutos, para 10, estuda depois mais 30. Eu nunca consegui entender isso, né? Para mim não funciona. Mas assim, eu errei também. No começo, quando eu estava lá com os livrões, com os clássicos, eu percebi que em 8 meses eu falei, nossa, isso daqui eu vou demorar 10 anos para passar no concurso público. Se eu for ler todos os livros de 700, 800 páginas de cada matéria, eu vou levar um ano e meio para ler tudo, não vou lembrar daquele primeiro capítulo porque não teve revisão. E aí eu vou demorar quantos anos para passar no concurso? Falei, não, isso aqui tá errado. Eu demorei 3 meses, eu tava acordando todos os dias, cedinho, ia lá. Lia 10 páginas de administrativo, no outro dia 10 páginas de penal. Falei, puta, quando é que eu vou terminar esse livro e quando é que eu vou revisar ele? Não tinha isso, então eu vi que eu estava errando. Demorei 3 meses, foram 3 meses jogados fora assim, da minha preparação. Mas foram necessários para eu perceber, olha, isso aqui não dá. Eu preciso de algo mais fácil. Aí eu comecei a refletir, comecei a pensar. Eu falei, o que é que passa na primeira fase? Para passar na primeira fase é lei seca. Então você não tem como sonegar isso. Você tem que estudar a lei seca. Tem que ler o artigo, mas eu não gosto, dá sono, é entediante. Cara, é a regra do jogo. Não sou eu que faço a prova do concurso. A prova do concurso, você começa a estudar as provas, você começa a fazer questão, você vê que é um copia e cola da lei. O cara troca lá, quem faz a prova, troca uma palavra, 2. Então, você tem que saber jogar o jogo. A primeira fase é a lei seca. 70% de uma prova de primeira fase é lei seca, acho que em qualquer carreira jurídica. Só que a primeira fase não te aprova em nada. Você tem a segunda fase. E você não pode deixar para se preparar só quando passar.
Quando você estiver na preparação da primeira fase, você já tem que estar pensando na segunda. E a segunda fase é jurisprudência, é doutrina. Então você precisa de um material para isso, que tenha doutrina, que tenha jurisprudência. E aí você tem que colocar isso dentro do seu estudo. E aí vai a questão de organização. Eu consegui me organizar pelo método que chamam cíclico, né? Estudo cíclico. Porque eu estudei, né, na escola sempre pelo método de tabelinhas. Segunda a sexta, 2 matérias na segunda, 2 matérias na terça. E você não pode falhar, porque se falhar, você arrebentou com o teu cronograma. Eu gostei mais do estudo cíclico, porque o estudo cíclico prevê as falhas. Você cria lá um ciclo de estudos. Tem tais matérias, tais metas. Ah, não pude estudar na quarta-feira, tive um imprevisto, fiquei doente. Não tem problema, na quinta você vai lá e continua o seu estudo cíclico sem pular. Você consegue se adaptar. Você só vai voltar ao início do ciclo quando você terminar todas aquelas metas que você colocou. Então isso para mim já foi um grande divisor de águas. Porque eu estava trabalhando naquela tabelinha da escola. Segunda-feira matemática, português, na terça geografia e história. E se você perdeu aquela matéria, você ficou uma semana sem ver aquela matéria. Então eu fiz essa mudança. Agora de material mesmo, o que me salvou foram na prova oral. Eu comprei um cursinho, né, que me deu como material as questões do último concurso. E isso para mim foi de fundamental importância. Ver como a banca cobrava as questões de todas as matérias. Da primeira fase e para a segunda, o PDF ali com a matéria mais reduzida, né, com conceitos. Você tem ali os conceitos. Eu gosto muito do visual. Tabelinhas. Nossa, como eu adorava pegar um livro de tabelinhas, né? Eu encontrei um livro de direito penal que é Direito Penal em Tabelas. Nossa, divide por tabela. A partir daquele livro eu comecei a tabelar tudo, todas as matérias. Eu falei, nossa, isso daqui é uma mina de ouro, porque você consegue visualizar. E comecei a acrescentar desenhos, né? Para a carreira de delegado que você passou, tem medicina legal. Pô, não tem como estudar medicina legal sem você visualizar. Então eu começava a procurar no Google fotos das lesões que se fala lá. Então eu copiava, colocava no meu material para quando for estudar, ter lá a imagem, vir na cabeça aquela imagem que você pesquisou. Então você vai criando esse material. Mas o material faz toda a diferença na preparação de concurso.